Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, tudo bem? Estamos de volta aqui com o estudo de Fundamentos de Economia. Eu sou o professor Ronaldo e agora nós vamos para a nossa segunda unidade, onde nós veremos e nos apropriaremos de alguns conceitos de microeconomia. Vamos lá? Bom, nessa segunda unidade de noções de microeconomia, primeiramente eu devo apresentar a vocês o conceito de microeconomia. Vamos lá. Segundo o professor Visconti Neves, microeconomia é o ramo, eu vou marcar aqui para vocês, é um dos ramos da teoria econômica. Ele estuda o funcionamento do mercado de um determinado produto ou grupo de produtos, ou seja, o comportamento dos compradores e vendedores de tais bens. E como exemplos nós podemos citar aqui o mercado de automóveis, de produtos agrícolas, da construção civil, entre muitos outros. Vamos ver mais. Bom, em microeconomia, inicialmente aqui nós vamos falar sobre o lado da demanda, posteriormente sobre o lado da oferta e no final eu vou mostrar para vocês o que é uma situação de equilíbrio de mercado e como é que essa situação funciona e quando é que ela se altera, tá joia? Microeconomia, quando nós estamos na graduação, acaba muitas vezes gerando alguma dificuldade no seu entendimento, mas novamente aqui eu reitero que nós fazemos algumas simplificações e que essas simplificações não estão aqui para atrapalhar os nossos estudos. Pelo contrário, essas simplificações elas facilitam muito a análise e eu peço que você acompanhe com bastante atenção. E caso tenha alguma dúvida, que você coloque para a gente lá no fórum, que nós, da equipe do Infro, vamos atendê-lo. Não vamos deixar passar nenhuma dúvida. E eu tenho certeza que após essa aula, você vai estar dominando todos os assuntos aqui de microeconomia, seja pelo lado da oferta, seja pelo lado da demanda, sejam questões que envolvam o equilíbrio. Tá joia? Vamos lá. Bom, o lado da demanda. Aqui eu trouxe para vocês dois conceitos e eu quero reiterar novamente, não existem só esses dois, existem muitos outros, mas eu trouxe esses dois, eu acredito que são simples, mas vão nos dar um bom direcionamento nos nossos estudos. Bom, segundo o Visconti Neves, a demanda de um bem é dada pela quantidade destes bens que os compradores ou consumidores desejam adquirir em um determinado período de tempo. Por outro lado, aqui Herbert Carvalho, ele diz que a demanda de um bem é simplesmente a quantidade de um bem que os consumidores desejam adquirir a determinado preço em determinado período de tempo. Bom, aqui a gente já viu que quando a gente fala de demanda, a gente está falando de quantidade de um bem e do seu valor, do seu preço, né? Então, o lado da demanda é uma relação em um determinado período de tempo. Bom, dito isso, eu quero que você entenda o seguinte: essa relação de preço e quantidade, essa lado da demanda, que especificamente estamos tratando aqui dos consumidores, o que nós estamos tentando entender? Nós estamos tentando entender o comportamento do consumidor quando ele está no mercado. Como é que ele escolhe? Como é que ele decide qual produto ele vai levar ou deixar de levar? Você já parou para pensar nisso? Se você nunca parou para pensar, vamos pensar um pouco sobre isso agora à luz dos conhecimentos da teoria econômica. Bom, a teoria econômica diz para a gente que o consumidor ele leva em consideração o preço do bem, que ele está decidindo se compra ou não, ele leva em consideração também a sua renda, o preço de outros bens. E o seu comportamento depende também dos seus próprios hábitos, gostos dos consumidores, entre outros fatores. Muitas vezes religião, expectativa. Veja, por exemplo, agora nós estamos passando por uma pandemia e passamos a comprar
álcool em gel, máscara. Deixamos de consumir algumas coisas, seja porque não temos certeza em relação ao futuro, se estaremos empregados ou não. Então existe uma série de fatores que nós vamos considerando antes de adquirir um bem ou serviço, certo? Vamos voltar aqui para o slide. Tá, professor, você me explicou aqui quais os fatores que a gente leva em consideração quando nós vamos analisar aqui o lado da demanda. E agora você precisa explicar para a gente como é que nós analisamos isso. Beleza. Bom, a relação de demanda é uma relação de quantidade e preços, mas aqui eu te apresentei vários fatores. Como é que eu cheguei nela? Bom, dados todos esses fatores aqui que influenciam, né, a decisão do consumidor, em economia nós usamos uma simplificação, uma hipótese muito valiosa que nos salva de muitas furadas, muitas enrascadas, porque ela nos ajuda. Ela chama-se ceteris paribus. Ceteris paribus quer dizer que nós estamos fazendo uma suposição de que todas as demais variáveis vão permanecer constantes durante a nossa análise. E dessa forma, quando a gente utiliza a hipótese ceteris paribus, nós conseguimos isolar e analisar a influência de uma única variável sobre a quantidade demandada. Você já pensou se a gente fosse ficar aqui analisando, muda preço do bem, muda a renda, tudo muda ao mesmo tempo? Nossa, a gente ia ficar maluco aqui tentando entender como é que as coisas funcionam. Então, agora que você conhece a hipótese ceteris paribus, eu estou trazendo aqui para você uma expressão mais formal desse lado da demanda, que a gente costuma falar assim, que a quantidade demandada, ou seja, dx, do bem x, né, quantidade demandada de x, ela é uma função. Ou seja, não se assuste com esses termos aqui muito de matemática não, essa forma muito formal. E eu estou dizendo isso para você porque a microeconomia ela possui esse arcabouço matemático muito forte e tal, mas eu explico para você. Então aqui a gente tem a quantidade demandada, e a gente, dentro do parênteses aqui, as variáveis, os fatores que influenciam essa quantidade demandada. E aí a gente coloca aqui um F, né? Ou seja, a quantidade demandada é uma função do preço, da renda, do preço de outros bens que eu chamei de PZ, do H e de outros fatores. Beleza? Então, formalmente a gente chama ela assim, né? Matematicamente, enfim, assim, é só uma carinha que nós estamos dando para ela. E para analisar, nós vamos aplicar a hipótese ceteris paribus em Y, no preço de outros bens, nos hábitos dos consumidores, e aí nós vamos chegar à relação que nós vamos estudar, que é a quantidade demandada como função do preço. Legal, né? Essa hipótese ceteris paribus nos ajuda bastante. Já pensou se tivéssemos que analisar todos aqueles fatores de uma vez só? Beleza, então aqui nós vamos... seguindo o raciocínio, nós vamos definir aqui formalmente a quantidade demandada em função do preço como lei da procura. Você veja que é uma relação entre preço e quantidade. E pela hipótese ceteris paribus, a renda não vai mudar, o preço de outros bens não vai mudar, os hábitos também não, entre outras coisas. Ou seja, nós vamos focar a análise só no preço e na quantidade. Nós vamos entender como é que o preço muda a escolha do consumidor, por assim dizer, ou interfere. Preço? Mas que preço? O preço do bem, o preço do bem X. Tudo bem? Bom, pelo lado da demanda, aplicando ali a hipótese ceteris paribus, nós chegamos então à curva de demanda, né, que nós estamos dizendo aqui que é demanda de X é uma função do preço de X, ou seja, a lei da procura, certo? E agora que nós entendemos como é que é essa relação entre preço e quantidade, como é que a gente chega nela para explicar a lei da procura, eu apresento para vocês um novo conceito, que é a curva de demanda, que nada mais é do que a forma gráfica, né? A curva de demanda, ela informa graficamente a quantidade que os consumidores desejam. Opa, deixa eu marcar no texto aqui. Chegamos então à curva de demanda. A curva de demanda, ela graficamente informa a quantidade que os consumidores desejam comprar à medida que o preço muda, mantido tudo mais constante. Bom,
Aqui eu faço uma observação, porque a curva de demanda nós podemos estar tratando individualmente. Eu, professor Ronaldo, tenho algumas quantidades e alguns preços, né? Posso ter uma relação ali de preferências individualmente. Ou a gente pode estar tratando da curva de demanda do mercado como um todo. Ou seja, eu faço uma relação aqui de preço e quantidade, né? Vocês aí, meus alunos, vão lá, fazem a relação de vocês. A gente agrega e a gente chega na curva de mercado, a curva de demanda de mercado. Entenderam a diferença? As duas são curvas de mercado. Uma é só minha individualmente ou de você, aluno individualmente, e a outra é a curva de mercado. Tudo bem? Vamos adiante. Formalmente aí a quantidade desejada de cada indivíduo segundo o nível de preço. Quando eu estiver falando de indivíduo, eu estou falando das curvas de demanda individual. Quando eu agregar todas elas, eu vou estar me referindo à curva de demanda de mercado. Vamos adiante. Graficamente, então, a nossa curva de demanda pode ser representada assim. E imagina que essa primeira figura, onde tem uma curva de demanda vermelhinha, tem uma figura aqui com uma curva de demanda azul e uma terceira verde. Ô professor, eu estou achando tudo igual, qual que é a diferença entre elas? Bom, aluno, é exatamente isso que eu acabei de explicar para você. Cada curva aqui, ela reflete a relação entre quantidades e preços. A primeira figura refere-se ao consumidor A, que pode ser eu aqui, Ronaldo, professor. A figura do meio, a vermelhinha, ela pode estar se referindo, de repente, a você, aluno. O somatório das duas, as nossas preferências aqui, a relação que nós listamos aqui de preço e quantidade, a gente pode dizer que é a de mercado, assumindo que só temos nós nesse mercado aqui, né? Então, basicamente, veja que elas têm uma certa relação, né? A curva de mercado vai ser a agregação dessas curvas individuais, tá joia? Professor, estou achando muito complicado esse negócio de agregação, e como é que faz isso? Aluno, basicamente, eu pegaria aqui e escreveria que ao preço de 5 eu vou comprar 0 quantidades desse bem X. Se o preço baixar, por exemplo, deixa eu ir marcando aqui para você. Bom, aqui, vamos fingir que essa primeira aqui é do professor, então se o preço está 5, está muito caro. Imagina que isso aqui é uma caneta Bic. Então, eu não vou pagar R$5 numa caneta Bic, não. Mas se de repente ali a nossa papelaria aqui da frente baixar o preço para 4, eu compro 4 canetas Bics, né? 4 canetas, né, Bic. E assim sucessivamente, à medida que ela for abaixando o preço, eu vou querer comprar mais, tá vendo? Ó? Se ele baixar o preço lá para 2, eu compro 12 canetas Bics. Se ele baixar para 1, eu vou pegar 16. Se ele der de graça, eu pego 20. Aí você, meu aluno aí, né, do estado de Rondônia, de repente aí na sua cidade, em Ji-Paraná, em Cacoal, em Rolim de Moura, né, de repente o preço da caneta tem outras situações e na sua cabeça, se tiver R$5 você também compra 0, se tiver 4 você vai comprar 6, se tiver R$3 você vai comprar, né, 12, tá vendo? Ó? Tudo isso a gente desenhou aqui, a gente foi listando, depois a gente traçou a curva, tá joia? De tal forma que somando as suas preferências, né? Eu cheguei aqui, quanto que você queria a 5, quanto que eu queria a 5, somamos. A R$5 ninguém quer nada nesse mercado aqui não. Vim aqui, somei a sua a R$4, somei a minha aqui a R$4, né? Somando de todo mundo, a R$4, nós vamos demandar no mercado 10. A quantidade total demandada nesse mercado vai ser 10 canetas, por exemplo. Então é assim, é simples, é somando, agrupando ali e projetando elas graficamente. Bom, grave isso então, que a curva de demanda ela é uma relação entre preço e quantidade, mantido tudo mais constante, e que é possível que eu faça a curva de demanda individual e a curva de mercado. A
curva de mercado, ela surge da agregação de todos os consumidores desse mercado. Tranquilo? Vamos adiante. Bom, coloquei aqui uma síntese para que você possa depois, durante o seu estudo, tenha facilidade, para que você consiga sintetizar bem, resumir bem aqui os seus estudos. Basicamente, do que a gente está tratando no lado da demanda, na curva de demanda, no comportamento do consumidor. Enfim, a curva de demanda é uma relação entre preço e quantidade, certo? Então, eu quero que você preste atenção aqui. O preço está 5, 4, 3, 2, 1, 0. O preço está caindo. Tá, quando o preço vai caindo, né, o preço está descendo, o que vai acontecendo com a quantidade? A quantidade está aumentando aqui, ó, ela está vindo de 0, né, 20. Pô, professor, a quantidade ela está só subindo. Né? O professor tentou fazer uma setinha aqui, mas não deu certo. Então, a curva de demanda é essa relação entre preço e quantidade. O preço e a quantidade desejada ou demandada caminham em direções diferentes. Ah, é isso então, professor? É exatamente isso. E nós chamamos isso de lei da procura. Nós consideramos aqui a hipótese ceteris paribus, tudo mais constante, quanto menor o preço do bem, maior a quantidade demandada, e vice-versa. Beleza? Conclusão, a relação dada pela curva de demanda, caso de variação de preços, basta que a gente se desloque ali em cima da curva, ou seja, a gente caminha em cima da curva. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha no gráfico? Perceba que quando o preço muda, caminhando sobre a curva, vou usar o ponteiro aqui para facilitar. Vamos pegar como exemplo aqui. Eu consigo explicar para vocês o que acontece quando o preço muda simplesmente me deslocando. Eu posso andar para cima quando o preço aumenta. Eu posso andar para baixo quando o preço diminui. E quando eu faço isso olhando a nossa curva de demanda aqui, eu vou saber qual é a quantidade que nós vamos demandar nesse mercado. Legal, né? Agora você já entende 50% do mercado, certo? Você já entendeu a lei da procura, já entendeu a demanda. Vamos adiante. Agora eu vou explicar para você o lado da oferta, é os outros 50%. Brincadeira, tá? Mas foque-se em entender a dinâmica. Eu estou explicando de forma bem simplificada. Vou evitar aqui ao máximo que a gente entre nessa parte matemática, porque eu preciso que você absorva a dinâmica, absorva o funcionamento, a intuição. Tá joia? Vamos lá então, vamos entender o lado da oferta. Novamente aqui eu vou me basear em Visconti Neves e Heber Carvalho. Perceba que nós estamos olhando o outro lado, né? Agora nós já entendemos como é que o consumidor pensa, como é que ele se comporta, como é que a gente analisa a sua ação no mercado. Agora nós vamos olhar o lado da oferta, o lado das firmas. Lembra lá do fluxo circular da renda? Basicamente aqui a gente está olhando os agentes econômicos, a gente está olhando aqui a unidade produtiva e as famílias. É mais ou menos aquilo, tá joia? Vamos lá. Segundo Visconti, então a oferta de um bem é a quantidade desse bem por unidade de tempo que os vendedores, produtores ou as firmas desejam oferecer nesse mercado. Então grave isso, é uma relação, aqui a gente vai falar de quantidade em um dado período de tempo, né, que os vendedores desejam oferecer. Segundo Heber Carvalho, a oferta de um bem é simplesmente a quantidade desse bem que os produtores desejam vender a um dado preço. Beleza? Então vamos lá. Quais os fatores que vão influenciar então a escolha da firma? Quais os fatores que vão influenciar a decisão das firmas quando elas vão decidir a quantidade que elas vão ofertar no mercado? E por consequência, quais vão ser os fatores que vão determinar a oferta de um mercado de um bem específico? A soja, o milho, né? E vários outros produtos aí nos quais Rondônia é muito forte. Vamos dar uma olhadinha aqui? Bom, os produtores então... Opa, vamos voltar aqui. Os produtores, as firmas, né, as indústrias, independente de qual ramo que nós estejamos olhando aqui, eles vão analisar os fatores preço do bem que eles vão produzir, os insumos utilizados, né, os custos aí de produção, a tecnologia, né, o preço de outros bens e outros fatores.
Tá, professor, e como é que nós vamos analisar isso? Bom, analogamente ao que nós fizemos a demanda, nós vamos aqui recorrer à nossa salvadora hipótese ceteris paribus e vamos admitir aqui que as demais variáveis vão permanecer constantes, né, não vão variar. E desse sentido nós vamos isolar aqui a nossa análise, né, nós vamos concentrar essa análise. Aqui eu trouxe para vocês a exemplo do que eu fiz na demanda, um exemplo, né, de uma expressão, como é que nós costumamos resumir aqueles fatores, né, expressar formalmente aqui. A oferta do bem X, então, ela pode ser entendida como função, né, desses fatores aqui. E quando nós vamos analisar, nós aplicamos a hipótese ceteris paribus e isolamos a relação, né, a influência do preço sobre a quantidade demandada. Quando fazemos isso, chegamos então à curva de oferta, né, que é a quantidade... Opa, deixa eu pegar o ponteiro aqui. Que é a quantidade ofertada como função do preço, uma relação entre preço e quantidade. Estamos aqui sobre a hipótese ceteris paribus. A curva de oferta, então, informa graficamente a quantidade que as firmas desejam ofertar à medida que o preço muda, tudo mais mantido constantes. Reitero aqui também que nós podemos, de forma análoga ao que acontece à demanda, nós podemos estar falando da curva de oferta de uma firma individual, de uma fazenda individualmente, ou nós podemos estar falando de uma curva de oferta de mercado. Uai, qual que é a diferença? Vamos imaginar, por exemplo, que nós temos várias fazendas aqui que produzem soja e tal. Individualmente, cada produtor ali planeja e decide, considera todos aqueles fatores lá e decide qual que vai ser a quantidade que ele vai ofertar. Mas não tem só um produtor de soja, não temos só um produtor de milho aqui no estado de Rondônia. Então, quando a gente organiza ali as quantidades, preço de todos aqueles produtores e consolida, da mesma forma que fizemos para a demanda, nós podemos fazer isso para as firmas, nós chegamos ao que seria a curva de oferta desse mercado. Tudo bem? Vamos lá? Graficamente, então, a gente teria o seguinte exemplo, nós teríamos o seguinte caso, nós teríamos uma curva individual, né, da empresa, da firma, da fazenda, enfim, do nosso objeto de análise. Organizaríamos ali as quantidades para cada nível de preço, tá vendo, ó? Organizamos, então individualmente nós temos essa associação entre preços e quantidades para cada empresa. Nós podemos organizar isso, somar, né? Veja que aqui a 5, a firma A quer produzir 20 quantidades, a firma B quer produzir 30, ou seja, vai gerar uma oferta de mercado aqui, se o preço for 5, elas vão querer no mercado ofertar um total de 50, e assim sucessivamente. Tudo bem? Bom, em resumo, nós vimos aqui que pelo lado da oferta existe uma relação, então, entre preços e quantidades. Aqui é o contrário, quando o preço vai aumentando, a quantidade vai aumentando também, certo? Então, o preço aumenta, a quantidade aumenta também, certo? Elas caminham, então, no mesmo sentido. Estamos falando aqui da lei da oferta. Essa lei da oferta, a gente usa a hipótese ceteris paribus, ou seja, vamos imaginar que todos os demais fatores estão constantes, e aí nós vamos ter essa lei da oferta, essa relação entre preço e quantidade. Quanto maior o preço do bem, maior a quantidade ofertada. Conclusão, chegamos aqui à relação da curva de oferta, tudo mais constante. Se houver alguma variação no preço lá do mercado, nós vamos caminhar sobre a curva de demanda, sobre a curva de oferta. O que ele está dizendo? Vou pegar aqui o ponteiro. Bom, se houver uma variação do preço e o preço subir, nós vamos olhar aqui e vamos descobrir qual que vai ser a quantidade ofertada aqui nesse mercado. E se acontecer o contrário, professor? Se o preço cair, aí nós vamos caminhar aqui sobre a curva de demanda, né? Vamos descer aqui, vamos descendo, né? Supor que o preço esteja lá em 1.
Então vamos caminhando sobre a curva para descobrir qual que vai ser a quantidade transacionada, a quantidade ofertada, né, que as firmas vão querer ofertar nesse mercado. Beleza? Ficou claro isso? Agora que você já conhece então o lado da demanda, as variáveis que o nosso consumidor leva em consideração para decidir quantas unidades de um bem ele vai consumir, e que a gente agregando tudo isso, a gente chega na demanda de mercado, que é a relação entre as quantidades e preço de mercado, e a relação de oferta, que também pode ser individualmente ou de forma agregada, a oferta de mercado, quando a gente considera todas as firmas. Eu consigo explicar para você como é que o mercado vai funcionar, é como se fosse uma tesoura, né? Ela tem duas lâminas, e essa interação entre consumidores e firmas, como nós vimos lá na unidade 1, através do funcionamento do mercado é que nós vamos decidir aqui qual que vai ser a quantidade e qual que vai ser o preço desse mercado. Tudo bem? Aqui eu vou explicar para você como é que se dá essa interação. Vamos comigo aqui analisar a figura. Bom, você já entendeu os fatores aqui, como é que nós chegamos na construção das curvas de oferta e demanda. Agora eu vou tentar explicar para você como é que é essa interação. Basicamente, o que acontece? As firmas aqui, conjuntamente, elas estariam dispostas a ofertar todas essas quantidades, a depender do nível de preço. E os consumidores aqui, eles também têm as suas preferências aqui agregadas, né? Professor, o que acontece aqui então se todo mundo junto lá quiser comprar 40... Opa, só um instante, vamos voltar aqui. O que acontece então se todo mundo estiver querendo 40 unidades aqui, né, a 1? Nossa, tem muita gente querendo. Eles estão querendo inclusive mais quantidades aqui do que o pessoal está ofertando a esse valor, porque se o preço for 1, as firmas vão querer ofertar somente 10 unidades. Aí você vai pensar assim, então não vai ter negócio, né? Possivelmente não. Ou então, alguns consumidores, eles vão começar a ofertar, de repente, se propor a pagar R$1,50, de repente eles vão começar a pagar R$2, de tal forma que o preço vai começar a caminhar para cá, né? E aí, de repente, as firmas aqui a R$2 vão estar querendo ofertar só 20, mas tem muito mais gente querendo. Nós estamos numa situação aqui de excesso de demanda. Tá vendo? Aqui tem muito mais, tem uma quantidade muito maior, o mercado quer uma quantidade muito maior, né? E as firmas, nesse preço aqui só vai 10, nesse outro preço aqui só vai 20. Então, como os consumidores querem muito esse bem, tem muito mais gente querendo, uma quantidade muito superior, eles vão R$2,50, R$2,75, de tal forma que o preço acaba caminhando aqui para R$2,50, né? Quando o preço atinge aqui R$2,50, perceba que é um ponto em comum entre a curva de oferta e a curva de demanda. Tá, professor, mas e o que esse ponto aí tem de especial? Pois é, aluno, esse ponto aqui é o ponto que agrada a todo mundo, né? Nesse ponto aqui, as firmas estão dispostas a ofertar 25 quantidades ao preço de R$2,50. E os consumidores também estão dispostos, né, de uma maneira agregada, geral ali, a adquirir essas 25 quantidades pagando R$2,50. Então, ele equilibra os anseios de oferta e os anseios de demanda. É o melhor dos mundos, por assim dizer. Ele agrada aos dois lados. Analogamente, se a gente começasse a analisar aqui de cima, imagine você que as firmas quisessem, de uma maneira geral, ofertar 40 unidades desse bem a R$4. Os consumidores estão achando muito caros, né? Porque nesse valor aqui de R$4, perceba que eles só querem 10, né? Então tem muito mais quantidade desse produto no mercado do que procura.
Intuitivamente a gente pode pensar que algumas firmas vão começar a baixar o preço, vão fazer ofertas, vão dar descontos, né? Enfim, elas vão facilitar a vida do consumidor, né? E o que vai acontecer com esse preço? Uma firma vai começar a jogar o preço para baixo, as outras vão começar a jogar o preço para baixo, de tal forma que essa situação de excesso de oferta, ela vai se equilibrar. Vai se equilibrar onde, professor? Vai se equilibrar aqui em 25 quantidades ao preço de R$ 2,50. Tá certo? E dessa forma, quando o preço atinge a quantidade que nós chamamos de equilíbrio, ele não tende a se modificar, né? Ele tende a se manter, e a menos que haja uma alteração, né? Um choque, seja de oferta ou de demanda, mas nós vamos entender mais essas situações um pouco mais à frente. Bom, diferentemente de todos os preços e quantidades, nós chamamos esse preço especificamente e essa quantidade de preço e quantidade de equilíbrio. Por quê? Veja, aluno, é o único ponto em comum entre essas duas curvas, onde agrada gregos e troianos, né? Ou seja, o lado da oferta está satisfeito, os consumidores também estão satisfeitos. Enfim, essa é a forma que o mercado determina, né, qual a quantidade, a alocação de recurso, o preço, que basicamente é a dinâmica que nós temos aqui na nossa sociedade, né? E é assim que nós vamos analisar o comportamento conjunto das firmas e dos consumidores no mercado. Agora que nós já entendemos aqui o funcionamento e como é que se dá essa interação entre consumidores e firmas aqui no mercado, vamos dar mais um passo adiante aqui e entender os tipos de bens. Vou explicá-los de forma rápida aqui e vou fazer uso do conceito de elasticidade. Nossa, professor, elasticidade, o que é isso? Aluno, elasticidade é um conceito que ele mede em termos percentuais o quanto que uma variável pode ser afetada por outra, né? Segundo o professor Carvalho. Ou ainda, segundo o Visconti Neves, o termo elasticidade significa sensibilidade. Isso mesmo, aluno. Intuitivamente, as elasticidades elas nos dizem quanto que o preço, uma variação no preço, pode interferir, por exemplo, na quantidade, tanto demandada quanto ofertada. E para que é importante nós estudarmos isso aqui na nossa disciplina? Bom, porque elas nos ajudam a entender o comportamento do consumidor, né, em relação a um bem, em relação a alguma alteração em algum fator, seja da curva de demanda ou da curva de oferta, e como é que isso vai impactar, né, o mercado. Pelo lado da demanda, nós temos aqui a elasticidade de preço da demanda. Como eu falei inicialmente, ela mede, né, ela nos diz quanto é que, dado uma variação no preço, a quantidade demandada vai reagir. E aqui eu coloquei para você o seguinte: o caso geral que nós vimos é uma relação inversa entre preço e quantidade, mas eu coloquei para você aqui para que você saiba que existem exceções. Existem alguns bens específicos que, quando o seu preço cai, a quantidade demandada desse bem também cai, e por outro lado, existem os outros tipos de bem que, quando o preço sobe, a quantidade também sobe. As quantidades, né, também sobem. Isso pelo lado da demanda, tá? Essas exceções, nós chamamos de exceções à lei da demanda. Nós estamos falando aqui dos bens de Giffen e dos bens de Veblen. Aluno, aqui eu vou fazer uma ressalva, eu quero que você tenha isso em mente. Nós estudamos o lado da demanda e o lado da oferta partindo do princípio do caso mais geral que você poderia imaginar, tá bom? Eu estou trazendo essas exceções para que você saiba, eventualmente, se você estiver fazendo uma prova, seja no seu curso, seja uma prova de mestrado, seja uma prova de concurso, ou seja mesmo uma situação cotidiana com a qual você se depare, que você não se surpreenda, espero que você lembre lá que você viu isso aqui com o professor Ronaldo aqui na disciplina de Fundamentos de Economia, tá joia? Então vamos lá. Temos também pelo lado da demanda a elasticidade e renda da demanda.
o que ela nos diz? Ela nos diz como é que o consumidor se comporta, como é que a demanda desse bem vai se comportar quando houver uma variação da renda. E nesse sentido, existem os bens que nós chamamos de bens superiores e bens inferiores. Como assim, professor? Ora, aluno, os bens superiores são aqueles que, quanto maior for a nossa renda, ou quanto mais aumentar a nossa renda, mais nós vamos querer consumi-los. Analogamente, os bens inferiores são aqueles que, quanto maior a nossa renda, menos quantidades deles nós vamos querer. Ora, veja, aluno, existem vários tipos de carne, cortes mais nobres, cortes menos nobres, e veja que quanto maior for a sua renda, regra geral, você vai querer consumir cortes mais nobres, né? Aquela picanha muito gostosa, aquela alcatra, enfim. Você vai deixar de comer cortes menos nobres, né? Carnes que nós chamamos carnes de segunda, e vai caminhar em direção a cortes mais nobres. Ou talvez você deixe de comer alimentos mais baratos e passe a comer alimentos mais sofisticados. Enfim, se esse comportamento se manifestar em relação à sua renda, nós podemos classificar o bem que você está deixando de consumir ou o bem que você está passando a consumir mais de acordo com a sua variação de renda. Beleza? Vamos adiante. Existe aqui a elasticidade cruzada da demanda e essa elasticidade cruzada da demanda é importante o seguinte: nós falamos da elasticidade de preço, da demanda, preço do bem X, quantidade demandada do bem X. Elasticidade de renda da demanda, nós estamos falando da renda do consumidor em relação à quantidade do bem X. A elasticidade cruzada da demanda é quanto que o consumidor vai demandar de um bem A, dado o preço de outro bem. Ou seja, qual que é a relação quando, por exemplo, varia o preço do álcool em relação ao consumo de gasolina? Você já parou para pensar qual que é a relação, por exemplo, entre o preço do frete que você paga num livro que você compra online e a quantidade de livros que você quer comprar? Pois é, interessante. A economia nos diz como classificar esse tipo de bem. Ora, se existe a variação de um bem, se existe a variação no preço de um bem e existe uma variação na quantidade de um outro bem, aqui nós vamos chamá-lo aqui só por simplicidade de X e Y, mas poderia ser aqui arroz e feijão, leite e café, açúcar e adoçante, álcool e gasolina, enfim, pense aí em vários pares de produtos que você tenha no seu dia a dia, tenha na sua cesta de bens aí, né? Sei lá, podemos imaginar milhões de exemplos aqui. Mas o que eu quero que você saiba? Que a relação entre o preço desse bem e a quantidade que você está demandando vai caracterizar esses dois bens como substitutos ou como bens complementares. Em que sentido, professor? Ora, veja, por exemplo, que quando o preço do álcool sobe, você vai querer substituí-lo pela gasolina. Ou seja, dado uma variação no preço do álcool, você demandou uma quantidade diferente de gasolina e vice-versa. Alguns carros, por exemplo, possuem a tecnologia de gás natural ou podem rodar com diesel também. São todos esses produtos substitutos entre si e dada a variação no preço do gás natural, esse consumidor pode demandar uma quantidade maior de álcool, gasolina ou diesel, enfim. É dessa forma que funciona. Por outro lado, nós temos bens que são complementares. Veja, aluno, regra geral, nós brasileiros tendemos a consumir arroz e feijão. Né? Não sei como é aí na sua região, eu sei que cada região desse país, né, o Brasil é muito grande e nós temos cestas de alimentos diferentes, né? Cada qual com a sua cultura, com as suas tradições, e nesse ponto o Brasil é muito rico. Mas de uma maneira geral, quando sobe o produto do arroz, como nós o consumimos com feijão, talvez nós deixemos de consumir, terminemos por consumir menos feijão e menos arroz, porque o consumo dos dois está associado. Então, como existe ali uma complementariedade entre esses dois bens, nós vamos findar por consumir quantidades menores dos dois. Tudo bem? Não só isso, como o próprio exemplo do frete que eu citei para vocês. Não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso, mas
muitas vezes quando nós olhamos produtos na internet, seja livros, sejam livros ou eletrodomésticos, por exemplo, somos levados a deixar de comprar esse bem porque o preço do frete é muito caro. Por outro lado, quando o preço do frete é zero, aquelas promoções muito boas, optamos por comprá-los. Então veja que existe uma relação assim de complementariedade entre alguns bens e serviços. Tudo bem? Essa é a elasticidade cruzada da demanda. Vamos agora olhar o lado da oferta. E aqui eu trouxe só uma, que diz respeito à elasticidade de preço da oferta, que mede essa sensibilidade com que as firmas e a oferta do mercado vai responder em relação à quantidade que vai ser ofertada nesse mercado. Tudo bem? Basicamente, analisando essa sensibilidade a cada uma, né, das variáveis ou fatores da oferta e da demanda, nós podemos entender que tipo de bem que nós estamos tratando, analisando, sejam eles bens superiores, inferiores, bens de Giffen, bens de Veblen, se são bens substitutos entre si, bens complementares. Podemos também entender qual que é a capacidade de oferta, da oferta responder em relação ao nível de preços. Tudo bem? Vamos adiante. Bom, aqui na microeconomia, nós temos diversas estruturas de mercado. Eu sei que você já deve ter visto no jornal e deve ter ouvido falar muito sobre concorrência, livre mercado, e concorrência é muito importante. É verdade, a concorrência é muito importante, mas eu quero que você entenda que existem outras formas de mercado. E cada uma dessas formas de mercado, ela possui características. Existe um modelo que nós chamamos de concorrência perfeita. Trata-se de um modelo teórico. E ele é teórico não porque ele não exista na realidade, mas ele é teórico porque ele contempla diversas hipóteses. E essas hipóteses muitas vezes não estão presentes na realidade, não são a regra, elas podem existir. Mas o que eu quero que você tenha em mente é que não quer dizer que porque seja diferente da concorrência perfeita é que está errado ou está certo. Não é isso. Eu quero que você preste atenção e saiba diferenciar essas estruturas de mercado. Outro ponto que eu quero ressaltar também é que nesse nosso curso nós vamos optar sempre pelo caso geral, nós vamos optar sempre por hipóteses de concorrência perfeita, porque se nós fôssemos entrar profundamente em todos esses tipos de mercados, nós iríamos nos delongar muito aqui. E eu vou ensinar para vocês então, seguindo os casos gerais, mas eu vou dizer para vocês que existem exceções, assim como eu fiz no caso dos bens de Giffen, bens de Veblen, porque vocês sabendo que existem, vocês conseguem aprofundar os seus conhecimentos de forma autônoma. Tudo bem? Então vamos aqui agora para a tabela e vamos entender mais ou menos como é que funcionam, quais são essas estruturas de mercado. Bom, basicamente elas foram ordenadas aqui segundo um critério de concorrência. Como assim, professor? Ora, aluno, ali em primeiro lugar, a concorrência perfeita é um modelo teórico onde existe um grande número de pequenos compradores e vendedores, é o que a gente chama de mercado atomizado. Nesse mercado, individualmente, nenhum indivíduo, nenhuma firma, nenhuma família tem condições de definir ou de alterar o preço e a quantidade de forma individual. Por isso nós chamamos ele de mercado individual, atomizado. O produto transacionado é homogêneo, não tem diferenciação de produtos, são produtos iguais. Existe a livre entrada e saída de empresas no mercado, perfeita transparência, o perfeito conhecimento, né? Os compradores, vendedores sabem de tudo que ocorre no mercado. Perfeita mobilidade de recursos produtivos. Tá joia? Então essas são as características. Basicamente é um modelo teórico, assim como todos os outros aqui, mas partindo dessas hipóteses, à medida que nós vamos removendo alguma delas, nós vamos entendendo o funcionamento dos demais tipos aqui de mercados ou estruturas de mercado. Por exemplo, na concorrência monopolística, existe também um grande número de produtores,
né? Mas é como se cada produtor ali tivesse um diferencial. Nossa, professor, como assim? Eu não estou entendendo. Tem um grande número de firmas e tal, mas cada uma opera como se fosse monopolista. Como assim, de forma individual? Pensa você, aluno, quando você vai à praça de alimentação de um restaurante, à praça de alimentações de um shopping. Você já reparou que tem vários restaurantes ali e que eles não tem uma margem muito grande para cobrar um preço assim excessivamente diferente do que os demais estão cobrando? Mas muitas vezes nós temos ali um restaurante de comida italiana, nós temos ali comida japonesa e o outro serve um sanduíche, enfim, todos servem alimentos, né? Nós estamos falando de vários tipos de restaurantes e todos servem comida, todos estão ofertando refeições, mas veja que cada um oferta um tipo diferente. Ah, professor, entendi, é verdade, eu tenho várias opções, mas são produtos diferentes. É isso mesmo. Então, essa é a concorrência monopolística. E a minha experiência me diz que, regra geral, nós vemos muito mais mercados de concorrência monopolística do que propriamente concorrência perfeita. Tudo bem? Vamos adiante. Bom, o produto transacionado não é homogêneo, como eu coloquei aqui para você, e tem várias formas, né, de diferenciação, seja características, seja qualidade, marca, padrão, acabamento, assistência técnica, garantia. O melhor lugar onde nós podemos identificar esse tipo de concorrência é no shopping. No shopping existem várias roupas, vários calçados, existem diversas marcas, vários padrões de acabamento, existem garantias mais estendidas, alguns produtos vendidos lá têm assistência técnica, enfim, várias formas de diferenciar o produto. Tudo bem? Essa diferenciação é que permite à firma ou à empresa algum poder de mercado, né? Em que sentido? Ela consegue agregar valor, consegue cobrar um preço diferente, tudo bem? Então perceba que existe concorrência, mas existe diferenciação de produto, de tal forma que a firma consegue ter algum poder individual de influenciar o preço. Ah, entendi, professor, agora eu entendi. Num outro tipo de mercado, que seria o oligopólio, não existe esse número grande de produtores, existe um pequeno número de produtores. Ou ainda que exista, né, uma pequena parcela dos produtores domina a maior parte do mercado, né? Mesmo pode haver vários produtores, mas existem o que a gente chama de grandes players, né, ou grandes firmas que concentram grande parte, e são essas firmas que no final das contas vão decidir qual a quantidade e o preço do mercado. Dessa forma, acaba surgindo, né, existem as barreiras à entrada e saída de firmas, sejam explícitas ou implícitas. A própria concentração funciona como uma verdadeira barreira, né, de entrada de novas firmas. Ou seja, são setores muito concentrados, são setores nos quais existe alguma concorrência, mas existem um pequeno grupo de empresas que controla grande parte do mercado. Eu vou me arriscar aqui a citar o exemplo dos bancos. Os bancos, o setor bancário no Brasil, o sistema financeiro em geral, ele costuma ter grandes players, né? Grandes instituições financeiras, e embora outras instituições possam operar, quem determina grande parte da dinâmica e do serviço, né, da oferta de serviço são os grandes players, né, são os grandes bancos, os 10 grandes bancos, e existe uma tendência de consolidação, né? Ah, por que consolidação, professor? Porque é muito difícil para um banco pequeno ser tão competitivo quanto um banco grande, e acaba que esse tamanho funciona como uma barreira à entrada de novas firmas. Em que sentido? Se uma dessas firmas grandes, ou essas firmas grandes em conjunto, resolverem baixar os preços ou adotarem práticas muito agressivas de competição, essa firma pequena ela não vai ter como acompanhar e ela vai ser logo tirada do mercado. Vários outros segmentos também apresentam essa característica, mas eu estou citando para vocês um exemplo
E eu gostaria que vocês mantivessem essa característica em mente. E perceba que nós estamos reduzindo a concorrência. Tudo bem? Vamos ver mais um? Nós já falamos aqui da concorrência perfeita, da concorrência monopolística, falamos aqui do oligopólio. Pois é, você deve estar pensando aí, essas firmas são terríveis, né, professor? Pois é, aluno, mas saiba também que os consumidores, né, os compradores também têm algum poder de mercado em algumas estruturas de mercado. É o caso do oligopsônio, que seria o reverso da medalha, né, o reverso da moeda do oligopólio, onde existe um pequeno número de compradores, ou pequeno número de coloquei duas vezes, perdão pessoal, mas existe ou um pequeno número de compradores, ou uma pequena parcela dos compradores domina a maior parte dos mercados. Interessante, né? Você já pensou, por exemplo, no estado de Rondônia, talvez aí no seu município, no interior do estado, talvez exista a criação, né? Exista um rebanho de gado muito grande, mas você já parou para pensar se existir só um ou um pequeno número de frigoríficos que vão comprar essa produção? É bem provável que esse frigorífico, quando vá negociar com os produtores, ele tenha algum poder de definir os preços e as quantidades, porque ele acaba funcionando como um oligopólio, né? Ou um oligopsônio, se forem poucos, né? E se for só um monopsônio. Tudo bem? Existem outras estruturas ou outras realidades que nós podemos pensar também. Caso exista um grande laticínio e vários pequenos produtores ali de leite, por exemplo, e quando eles vão negociar com esse único laticínio, ou talvez só existam dois, enfim, os laticínios, como são poucos compradores do leite, eles vão ter muito mais poder de negociar o preço do que os pequenos produtores que estão ali no entorno dele. Tudo bem? Ficou claro? Existe o oligopólio pelo lado da oferta, por outro lado existe o oligopsônio pelo lado dos consumidores, do lado da demanda. Vamos adiante. Bom, existe também a figura do monopólio, né? O monopólio é a situação na qual só existe um único produtor e pode ser, por exemplo, um monopólio legal ou um monopólio técnico. Aqui eu chamo a atenção de vocês, o professor cometeu um errinho aqui, nós chamamos esse tipo de monopólio de técnico ou natural. Tudo bem? Deixa eu marcar aqui para vocês por favor façam a correção aí no material de vocês. É natural ou técnico. Tá joia? Ou seja, o monopólio ele pode ser garantido por lei ou técnico quando a produção por uma única empresa é mais barata. Nesse tipo de situação, quanto maior a escala, menor o custo, consequentemente o preço em que chega para o consumidor final. O oposto dele, pelo lado da demanda, seria o monopsônio, quando haveria apenas um único comprador. Bom, aluno, essas foram as estruturas de mercado. Como eu disse para vocês no início do nosso curso, eu não quero aqui que você se preocupe em dizer qual delas que é a correta, ou se existe uma única correta. Eu quero que você entenda a diferença entre elas. Veja você, o monopólio, hoje, quando vemos muitas discussões sobre concorrência, muitas vezes se acredita que o monopólio é um problema. E aqui eu mostrei duas situações teóricas para você, na qual pode existir uma situação natural de monopólio, ou seja, uma situação na qual uma única empresa é capaz de ofertar um bem para você a um preço menor, inclusive em quantidades maiores. Você já pensou, por exemplo, a questão do transporte urbano? Se não houvesse uma certa regulação, se não houvesse ali regras que permitissem a uma única empresa ou poucas empresas explorarem, já pensou? Eu decido explorar esse serviço, eu vou comprar um ônibus. Aí você aí, meu aluno, decide explorar aqui também e você compra outro ônibus. Daqui a pouco cada um vai ter seu ônibus e num absurdo que o custo final vai ser muito mais elevado do que se houvesse uma forma de coordenar, seja legal, seja técnica.
de que restringisse a entrada de empresas, porque elas poderiam se organizar de uma forma em que mais eficiente, que o custo fosse menor, que mais consumidores consumissem, né, o transporte, utilizassem o transporte, de tal forma que elas levariam esse produto, esse serviço a um preço menor. Professor, não entendi muito bem esse exemplo do transporte. Tudo bem, então vamos para o exemplo da internet ou o exemplo da telefonia a cabo. Você já pensou? Se eu decido ofertar também, aí eu vou, passo um cabo. Aí você, aluno, decide ofertar também. Você vai, passa um cabo, uma fibra ótica. E todo mundo opere nesse mercado. Você já pensou quão caro seria para o consumidor final? Pois é mais ou menos por aí. Existem algumas situações na qual, dada essa estrutura de custos, dada essa peculiaridade do mercado, se for explorado por um número menor de indústrias ou empresas, o benefício para a sociedade, as condições, as quantidades produzidas e os preços podem ser melhores. Pois é, né? Contraintuitivo. Eu sempre pensava que concorrência era melhor. Enfim, aluno, um dos objetivos dessa aula é que você reflita sobre questões como essa de forma profissional, acadêmica e saiba encaixá-la em algum desses conceitos ou estruturas. Antes de dizer se é certo ou errada, é preferível que você entenda diante de qual estrutura de mercado em que você está. Tudo bem? Vamos adiante? Vamos agora entender como é que aquele equilíbrio se altera, como é que o equilíbrio de mercado pode ser modificado, em quais situações, como é que nós vamos analisar essas mudanças. Tudo bem? E para isso, vamos prestar atenção aqui no slide e entender como é que nós vamos refletir sobre essas mudanças. Bom, basicamente quando nós entendemos ali a demanda e a oferta, nós isolamos as demais variáveis. Eu vou chamar todas aquelas variáveis que não o preço do bem de contexto. Por que contexto? Bom, porque se alguma dessas variáveis mudar, o contexto da relação preço e quantidade também vai mudar. Professor, é desse jeito? Exatamente. Vamos refletir aqui sobre o caso da demanda. No caso da demanda, nós supusemos que a renda, o preço dos outros bens, os hábitos dos consumidores e os outros fatores permaneciam todos constantes, de tal forma que nós isolamos ali a análise somente em relação ao preço. Por outro lado, quando a renda do consumidor, quando o preço ou os hábitos dos consumidores ou algum outro fator se alterar, para refletir essa alteração, essa mudança, nós vamos deslocar a curva. Tudo bem, aluno? Mas deslocar, professor, como assim? Bom, aluno, vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar que você é uma empresa aqui de Rondônia, talvez uma grande fazenda que produza café e que o seu café, diferentemente dos demais produtores, dos demais cafeicultores, na sua fazenda você produz um café orgânico, um café premium, né, com grãos selecionados, sem poluir o meio ambiente, né, sem gerar resíduos. Enfim, você é um produtor que nós vamos chamar aqui sustentável, né? Você adota práticas sustentáveis. A letra do professor não está muito bonita, mas você é uma fazenda de café orgânico, uma fazenda de café sustentável. E que nós estamos num contexto em que os hábitos dos consumidores, os seus gostos, as suas preferências mudaram. Como assim, professor, mudaram? Ora, os nossos consumidores agora de café, eles estão procurando produtos que não agridam o meio ambiente, que não usem muito agrotóxicos, e eles estão dispostos a pagar mais por isso. Ah, entendi, professor. Eles estão dispostos, houve uma mudança no hábito e nos gostos do consumidor que leva a eles, que faz com que esses consumidores
mudem o seu comportamento no mercado. É isso mesmo. Vamos imaginar que nós estamos aqui nessa curva cinza de demanda, que nós já sabemos que ela relaciona todas as quantidades, né, que os consumidores querem demandar para cada nível de preço, e que os hábitos e gostos dos consumidores estão mudando ou já mudaram, e de tal forma que, vamos imaginar aqui, ao preço 3, eles estavam dispostos a consumir 10 quilos de café, por exemplo. Hipoteticamente, isso aqui poderiam ser 10 sacas, 10 toneladas ao preço de 3. E quando essa mudança ocorre, eles dizem o seguinte: olha, se o seu café for orgânico, para consumir essa mesma quantidade de 10, eu estou disposto a pagar 4. Ou seja, foi uma mudança muito boa. Ela está estimulando o consumo. Então, os consumidores que antes pagavam 4, agora estão dispostos a pagar... antes eles pagavam 3, pela mesma quantidade, agora eles estão dispostos a pagar 4. Pô, legal, foi uma mudança que estimulou o consumo. Isso, e para você refletir essa mudança na sua análise, você desloca a curva. Tá vendo? Eu desloquei a curva para cima. Ah, legal, hein, professor, eu entendi. Então a mudança aqui nas variáveis que nós estamos chamando de contextuais, ou que refletem a mudança no contexto, eu reflito elas na minha análise deslocando a curva. É isso mesmo. Da mesma maneira que os consumidores estão dispostos a pagar mais pela mesma quantidade, dada a quantidade, dada o preço de 3, vamos fazer a análise inversa agora. Ao preço de 3, eles agora querem 20. Ah, entendi. Eu acho que eu entendi o que o senhor está querendo dizer. Essa mudança estimulou o consumo. Isso. Vamos supor que essa mudança continue, essa onda verde, né, esse apelo sustentável, ele continue. Então, os consumidores antes estavam dispostos a pagar 4 por essas 10 unidades. Essa mudança está se intensificando, nós estamos passando, né, por um momento em que nós tivemos situações muito polêmicas de incêndios no Pantanal, incêndios na Amazônia. Então existe um clamor muito grande por medidas sustentáveis dos governos, das empresas, dos indivíduos, né? Essa questão sustentável, ela sempre permeia todos os ramos, né, as áreas do conhecimento, e na economia não seria diferente. Então imagine que todos estão olhando agora aqui para a região norte e, como grande potência agrícola desse país, os nossos consumidores agora querem saber se nós somos produtores sustentáveis. Eles querem saber se nós estamos agredindo o meio ambiente, estão dispostos a pagar mais por isso, estão dispostos a consumir mais para o mesmo preço do produto. Legal, né? Então eles sairiam aqui de 10, estariam dispostos a pagar 5. Legal, né? A curva se deslocou da cinza, nós fomos para a curva azul, nós fomos para a curva laranja. Ou seja, para consumir a mesma quantidade, esse consumidor extremamente, né, está mudando seus hábitos, seus gostos, e ele pagaria 5 para consumir a mesma quantidade. Ou ainda, ao preço de 3, os nossos consumidores, eles querem agora 30 quantidades do nosso café orgânico, o nosso café agora que preserva a floresta, que mantém a Amazônia. Enfim, da mesma forma que essa mudança ela estimulou o consumo, vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que você estivesse ofertando Imagina que fosse um produto que agredisse o meio ambiente, estivesse causando queimadas, contaminação da água. E, dada essa mudança dos gostos e preferência dos consumidores, que querem produtos sustentáveis, eles agora não querem mais produtos que poluam, eles não querem carros que consumam muita gasolina, não querem produtos que usem muitos defensivos agrícolas. Enfim, os consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis. Mas e por produtos não sustentáveis? Ora,
o raciocínio é inverso. Eles pagarão menos. Então, basicamente, se aqui nós saímos da curva mais baixa, a curva cinza, fomos para azul, subimos para azul, depois subimos para laranja, por causa que houve um estímulo no café que é orgânico, sustentável. Se fosse um café que poluísse, um produto que não é sustentável, nós faríamos um movimento contrário. Então, se elas estavam dispostas a pagar 5 por 10 unidades, agora elas estão dispostas a pagar somente 4. E se essa tendência continuar, elas vão pagar 3 e vão reduzindo, essa curva vai se deslocando cada vez mais. Tudo bem? Vamos adiante, meu aluno. Bom, aluno, eu vou mostrar para vocês de forma resumida como é que você vai incorporar essa mudança contextual na sua análise. Basicamente, então, na demanda, da mesma forma aqui que nós estudamos a demanda, o raciocínio é análogo para a oferta. No caso da oferta, nós supusemos que o preço dos insumos, a tecnologia, o preço de outros bens e outros fatores permaneciam constantes. E de forma análoga, se houver mudanças em algum desses fatores que estimulem a oferta ou desestimulem, a curva de oferta ela vai ser deslocada. Pense comigo, aluno, se houver um aumento nos custos de produção, seja porque é uma matéria-prima importada, seja porque talvez um tributo ou um imposto incida agora sobre essa produção desse produto, ou o preço de um outro bem, de repente o produtor ele vai decidir se ele vai produzir soja ou milho, e o preço do milho compensa mais do que produzir soja. Então, dependendo da forma como esses fatores interferem na oferta, ela vai refletir essa mudança contextual se deslocando. Por exemplo, se o preço do milho aumentou e ficou mais lucrativo produzir milho, produtores que antes dedicavam suas fazendas a plantar soja, agora vão produzir milho. Se o custo, de repente, do diesel, da gasolina e dos derivados de petróleo, de uma maneira geral, subirem, é bem provável que o custo do frete também aumente, ou que, vamos pensar da seguinte forma, se antes deles um frete carreto de 30 km, por exemplo, 30 toneladas, custava de repente 3... De repente antes, uma dada distância aqui, de repente 30 km, 30 mil quilômetros, ou 300 quilômetros, enfim, ela custava 3 mil, dado que subiu o preço desse insumo, agora para fazer esse mesmo percurso, o nosso caminhoneiro ele vai cobrar 4. Ah, entendi, professor. Então agora eu consigo entender por que os caminhoneiros fizeram greve. Ah, eles estavam reclamando do preço do diesel, dos preços dos combustíveis, que são derivados de petróleo. E o petróleo, ele é uma commodity cotada internacionalmente, ou seja, em dólar. E quando os preços aqui dentro seguem os preços lá de fora, e os preços lá de fora sobem muito, e são repassados aqui dentro, isso interfere na economia aqui dentro. Pois é, aluno. Então, os nossos caminhoneiros, eles estavam insatisfeitos, pois os seus custos, né, os insumos, vamos dizer assim, que eles utilizavam para ofertar um produto que é o frete, aumentaram, os custos subiram. Então, eles estavam insatisfeitos. Se antes eles estavam dispostos a fazer por 3, agora tinha que subir para 4, né? Ou, nesse mesmo patamar, eles só iam ter condições de fazer 20, um percurso menor, porque senão, mantido tudo mais constante, os seus lucros iam cair muito, eles iam ter, talvez, prejuízo. Então, veja que um aumento no custo de um insumo, ele desestimula a oferta, ele desloca ela para a nossa esquerda, né? Eu não sei se é a esquerda de vocês ou se é a esquerda do professor, tá bom?
Mas veja que ele desloca a curva. Aqui a gente pode imaginar que estávamos aqui na curva laranja, então ela se deslocou para o lado aqui, né, para azul. Depois, se esse movimento persistir, se esse movimento continuar, o que vai acontecer? A curva vai se deslocando cada vez mais, e a quantidade que as firmas vão estar dispostas a ofertar, ou os nossos caminhoneiros vão estar dispostos a ofertar de frete, vai reduzir, ou o preço vai aumentar para a mesma quantidade. Legal, professor, legal. Agora eu estou conseguindo entender várias coisas. Agora eu consigo entender por que os produtores reclamam, né, quando os preços sobem, quando os impostos sobem. Enfim, agora ficou mais claro para mim. Pois é, aluno, esse é o nosso objetivo aqui, é que você reflita através dos conceitos e dos fundamentos aqui de economia sobre aspectos da sua realidade, aspectos do seu cotidiano, tá joia? E, embora pareçam conceitos simples, eles permitem que você tenha uma melhor compreensão. Vamos adiante. Bom, aqui eu fiz um resumo, né, de como é que você vai incorporar essas mudanças nessas variáveis que eu estou chamando de contextual, só para organizar aqui a nossa dinâmica, e como é que você pode analisá-las, né? Como é que você pode interpretá-las, né? A relação entre as demais variáveis e a quantidade demandada, por exemplo, né? Eu estou dizendo para você pensar nelas como mudança de contexto e como interpretar. A interpretação ela vai ser, se o contexto muda, então nós vamos deslocar a curva, né? No caso da demanda, deslocar a curva quer dizer que para uma mesma quantidade os consumidores mudaram de opinião sobre o preço e vice-versa. Tudo bem? Analogamente à oferta, nós utilizaremos o deslocamento da curva para analisar essas mudanças também. Se estimula a oferta, a gente desloca para o sentido da maior quantidade. Se desestimula, nós vamos para o sentido da menor quantidade. E a forma de interpretar isso é tudo mais constante. Se favorece a oferta, deslocamos para a direita. Se desestimular a oferta, deslocamos para a esquerda. Deslocar a curva de oferta, então, significa dizer que para o nível de preços as firmas mudaram de opinião sobre a quantidade. E vice-versa. Bom, vamos seguir adiante. Bom, aluno, nós vimos muita coisa nessa aula, né? Essa aula de microeconomia ela é muito densa e eu digo para vocês que tem muito mais sobre microeconomia. É um universo fantástico, poderosíssimo para entender a nossa realidade. Eu busquei aqui condensar todos esses conhecimentos, mas sempre trazer o caso geral e apontar também as exceções. E agora que você entende o lado da demanda, o lado da oferta, o equilíbrio, os deslocamentos, para fechar com chave de ouro aqui, você só precisa entender como é que esse equilíbrio vai mudar, dado uma mudança no contexto. Tudo bem? Vamos entender? Agora que você já está fera, você já está entendendo tudo aqui de microeconomia, você só precisa saber que quando acontecer um deslocamento da oferta ou da demanda, que esses deslocamentos eles vão interferir também na situação de equilíbrio. E como é que você vai pensar sobre isso? Bom, vamos começar aqui pelo caso da oferta. E eu quero que você pense que o nosso mercado aqui estava numa situação de equilíbrio e qualquer uma daquelas situações, qualquer uma daquelas mudanças de contexto aconteceram e o mercado vai trocar. Ele vai deslocar a curva de oferta e vai para um novo equilíbrio, né? Se não acontecer mais nenhuma mudança, vamos chamar esse aqui de A, chamar esse aqui de B. Opa! E essa de baixo aqui nós vamos chamar de C. Então, ele vai alternar de equilíbrios, ele vai encontrar novas situações de equilíbrio. Se a mudança continuar, ele vai para C. Tudo bem? Ou poderíamos imaginar o inverso aqui também, saindo de C, indo para B e para A. É assim que mudanças no contexto alteram as
quantidades e o preço de equilíbrio desse mercado. Tudo bem? Opa, o professor riscou errado aqui, mas é a demanda. Agora vamos falar da demanda. Analogamente, mudanças no contexto, né, em fatores que afetam ali a demanda, exceto o preço, vão causar os deslocamentos aqui da curva de demanda e vão influenciar o mercado. Aqui nós podemos partir, chamar de A, B, C, né? E esses deslocamentos vão fazer com que o mercado encontre novas situações de equilíbrio, tanto para quantidade quanto para preço. O que vai definir aqui se nós vamos terminar em A, B, C? É se a mudança na demanda estimulou o consumo ou se ela está desestimulando. Então, se ela estimulou, nós vamos de C para A. Se ela desestimular o consumo, nós vamos de A para B e de B para C, progressivamente. O mesmo raciocínio que nós seguimos para a demanda. Perdão, para a oferta. Bom, e com isso aqui nós conseguimos agora concluir mais uma unidade. Eu acredito que conseguimos ver uma grande parte aqui dos conteúdos de microeconomia. Eu penso que talvez essa seja a aula mais difícil do curso e por isso eu peço que vocês se dediquem mais a ela e caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pelo fórum, porque nós aqui da equipe do IFRO, nós vamos sanar todas as dúvidas. Tudo bem? Bom, queridos alunos, me despeço aqui e voltamos logo mais com a terceira e última unidade da nossa disciplina, Fundamentos de Economia. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.